O controle de qualidade ele é tão importante e tão exigente que dificilmente um pequeno laboratório pode abdicar de ter um profissional, mesmo um pequeno laboratório, possa abdicar de ter um profissional dedicado apenas à qualidade. A terceirização, ela veio com uma boa intenção, porque ela conseguiu levar a lugares mais distantes exames que talvez naquela unidade laboratorial não seja possível realizar. E chegou-se uma situação onde você paga mais caro se fizer do que se terceirizar. E aí começou uma distorção do processo. É óbvio que você não poderia deixar de fora essa especialidade que é a gestão do laboratório, que durante muito tempo realmente foi negligenciada. No caso do currículo de farmácia, né, houve o profissional que é chamado profissional multidisciplinar, né, o farmacêutico generalista, né, que era um farmacêutico que aprendia um pouquinho de cada coisa, e viu-se que isso não foi uma medida muito acertada, e hoje muitas universidades e muitas faculdades já estão fazendo um novo direcionamento para que dentro da faculdade o aluno faça uma opção, né, por uma área ou por outra e se especialize um pouco mais num campo do que no outro. Então acho que houve essa modificação não só do aluno, mas também da forma de ensinar. Acho que essas foram as mudanças mais marcantes aí no ensino, de uma maneira geral. Esse ensino mais multifacetado, né, com muitas faces e aprendendo um pouquinho de cada coisa, o que acontece é que esse aluno ele é formado superficialmente nos temas principais. E hoje em dia o que o mercado enfrenta é uma dificuldade de encontrar profissionais capacitados para exercer as funções que a gente deveria estar preparado na faculdade. O controle de qualidade ele é tão importante e tão exigente que dificilmente um pequeno laboratório pode abdicar de ter um profissional, mesmo um pequeno laboratório, possa abdicar de ter um profissional dedicado apenas à qualidade. Se você está numa cidade do interior, dificilmente você terá nessa cidade um profissional qualificado para fazer microbiologia. Então, nesse caso, é mais fácil terceirizar esse exame para um parceiro do que realizar, até por conta da dificuldade de mão de obra mesmo. Então, o laboratório de apoio tem um pequeno laboratório no local que não teria condições, por demanda, por equipamento, por uma tecnologia, de oferecer um determinado exame, mas ele pode terceirizar e a população pode ter. Esse é o perfil, digamos assim, vantajoso do sistema de terceirização. O que houve com o passar do tempo é que as pressões econômicas e a dificuldade das tabelas começou a deixar o laboratório com uma margem de resultado ínfimo. E chegou-se uma situação onde você paga mais caro se fizer do que se terceirizar. E aí começou uma distorção do processo. Ou seja, eu não estou terceirizando porque eu não tenho condições de realizar aquele exame sob o ponto de vista técnico. A terceirização, ela veio com uma boa intenção, porque ela conseguiu levar a lugares mais distantes exames que talvez naquela unidade laboratorial não seja possível realizar, porque tem um investimento muito grande em se falando em algumas tecnologias. Só que com o passar do tempo, os modelos de negócio da terceirização, eles foram modificando. E apareceram modelos de negócio onde o laboratório pode terceirizar tudo que ele recebe, então ele só faz coleta. Qual é o perigo de se fazer apenas a coleta? Isso é uma frase que todo o pessoal da SBAC fala, ele terceiriza não só a amostra, mas ele terceiriza conhecimento. Então ele vai ficando no nicho dele, que não é mais
estudar, fazer análise crítica de resultado. Ele só é um mero coletador, é um posto de coleta. Só que essa não é a premissa de se trabalhar em saúde, só diminuir custo ou só ganhar dinheiro. Porque em muitos casos pode extraviar a amostra, claro, isso é normal dentro do sistema. Acidente com carro onde todas as amostras foram perdidas. A gente vê uma amostra que tem que ser transportada a muitos quilômetros via rodoviária ou por via aérea para outra capital para o teste ser realizado. Quer dizer, é óbvio que essa amostra vai sofrer com esse transporte. E o que eu sempre digo para os alunos quando a gente está dando aula é isso, né? Que a qualidade do seu exame depende da qualidade da sua amostra. Não adianta você ter o equipamento de última geração e um profissional mega treinado no final se a sua amostra chegou com má qualidade para ele. Então, a cadeia é sempre tão forte quanto o seu elo mais fraco. Não tem como você mudar isso, né? Então, esse é um impacto, acho que o maior de todos. Um outro impacto, eu acho que é o impacto do atendimento ao seu paciente. Quando você faz o exame no seu laboratório, você rapidamente é capaz de fornecer esse resultado para ele. Então, é possível que você, em poucas horas, informe ao seu paciente o resultado, informe ao médico o resultado, né? Numa cultura, por exemplo, de urina, onde o médico precisa saber se existe crescimento bacteriano ou não, e se existe, qual é a bactéria que está causando aquela infecção. Então, com a velocidade, ele pode até não saber qual é a bactéria, mas ele já sabe que a bactéria existe, ele pode começar um tratamento e modificar depois que souber qual é a bactéria. Isso, num laboratório terceirizado, isso vai demorar dias. E todo mundo sabe que quando você tem uma infecção, você quer resolver o mais rápido possível, porque você está sofrendo ali durante aquele período. Então, acho que o terceirizar não é o problema é o quanto você terceiriza, porque você perde um pouco aquela responsabilidade com o seu paciente, que é exatamente essa de você fornecer o mais rapidamente possível um resultado de qualidade e mais preciso possível. Então, nós sempre entendemos que o posto de coleta contratado é uma desqualificação. Mesmo dentro do sistema de terceirização, você terceiriza o exame, mas não terceiriza o cliente. O cliente continua sendo seu. Eu acho que as grandes ameaças são a concorrência de coisas com qualidade inferior sem ficarem plenamente claras para a sociedade de que ela é uma qualidade inferior. Eu vou citar o seguinte, por exemplo, o teste rápido feito em farmácia. Nada contra que se faça teste rápido em farmácia. O que não pode acontecer, o que está acontecendo, é que a farmácia ponha na placa na frente, fazemos teste para Covid. E a população entenda o seguinte, eu posso fazer na farmácia, eu posso fazer no laboratório, que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Eu quero fazer um teste de farmácia? Pode fazer, mas ele tem esse tipo de limitação. Eu quero fazer um diagnóstico a partir dali? Não consigo fazer. Eu tenho que ir ao laboratório. Isso a sociedade não entende. Existe uma recomendação, quando o exame é feito em farmácia, que é colocada no resultado que ele recebe do exame, dizendo o seguinte, esse exame é um exame de triagem e não impede nem a participação do médico e nem do laboratório. Agora eu pergunto o seguinte, se essa frase estivesse numa placa antes dele fazer o exame, ele faria? O laboratório, ele é responsável por 70% da decisão clínica de um paciente. Então, a importância do laboratório é imensa. E, através dessa RDC 786, houve que mesmo, em termos de exames de análises clínicas, o conceito ficou meio nebuloso. Como se todos os estabelecimentos estivessem aptos a fazer exames de análises clínicas e a população foi levada uma mensagem errada para a população, porque a população acha que indo na farmácia ela vai fazer um exame, que aquele exame ela vai no médico.
E não é. Quando ela for no médico, naturalmente ele vai pedir um exame confirmatório, porque aquele exame só serve mesmo como triagem. Então, nós não somos contra o processo de terceirização, né? O que a gente acha é que a terceirização pode impactar muito gravemente na qualidade do exame. Não só em relação à qualidade da amostra, mas a qualidade do resultado. Agora, por mais que as pessoas digam que o custo-benefício de terceirizar ele é muito bom, a gente vê que laboratórios em pequenos lugares, em pequenas cidades, eles têm evoluído tremendamente, porque existe uma miniaturização de plataformas. Então, existe oportunidade que não existia, digamos, há 15 anos atrás, agora existe, é real e está no momento de mudar. O conhecimento resultante da pandemia levou à diminuição de plataformas, porque às vezes havia necessidade de fazer em campo. Então, eu não vou levar uma máquina enorme para fazer naquelas tendas que haviam, vou fazer um PCR, então eu vou tentar uma plataforma fechada. Plataforma fechada significa o quê? Eu tenho menos chance de contaminar essas minhas amostras, eu consigo trabalhar melhor e o exame é bem personalizado, porque é para isso que veio essa nova tendência das plataformas menores, porque primeiro tem as maiores, que atende os grandes centros, atende os apoios, mas agora o laboratório menor vai poder fazer com a mesma qualidade, com a mesma marca, se ele quiser, se for uma questão de marca, ele pode fazer biologia molecular com a mesma máquina que um grande centro utiliza, mas ela é um porte menor, para 8 amostras por dia, para 10 amostras por dia. Assim, a longo prazo, ele vai ganhar o quê? Mais clientela, vai ganhar a confiança do médico, e o médico vai saber, se eu entrego de manhã, o paciente pode receber à tarde. Então, a ideia é de que os laboratórios se atentem com a oportunidade do momento onde que a tecnologia está dando a eles, aos pequenos e médios. Então, a tecnologia dentro do laboratório, ela avança muito rapidamente. E certamente esse avanço é muito mais rápido, muito mais intenso do que os avanços clínico-terapêuticos, né? Lógico que a medicina evoluiu muito nos últimos anos, técnicas cirúrgicas, novos equipamentos cirúrgicos, novas drogas, novos medicamentos, e essa é a seara do médico. A tecnologia que chega para o laboratório, ela avança com uma velocidade assustadora. Então, é muito pouco provável que o médico consiga acompanhar essa tecnologia do laboratório, já que não é a área principal de atuação dele. Existe muita novidade nos últimos tempos que já estão absolutamente disponíveis no mercado e que não são do conhecimento do médico, por exemplo. Então, acho que a gente precisa disso, a gente precisa dessa parceria. A gente hoje tem testes laboratoriais, exames laboratoriais, que são infinitamente mais sensíveis do que qualquer método clínico, né? Dificilmente um diagnóstico de uma neoplasia, por exemplo, vai passar despercebida no laboratório se os exames corretos forem pedidos. Então, esses exames estarão alterados num período de tempo muito anterior ao início dos sintomas clínicos ou de qualquer outra manifestação no paciente. Então, quando a gente fala, eu sempre digo, né, que a gente diz que a clínica é soberana, eu acho que a clínica médica ela foi soberana em algum momento, mas agora com a tecnologia de imagem, não só de laboratório de análise clínica, mas de imagem também, né, a gente tem avanços na imaginologia que trouxeram avanços absurdos no tratamento e no acompanhamento, né, na identificação precoce de doenças. Então, eu acho que essa linha é que tem que ser apagada, essa linha divisória que existe entre a clínica e o laboratório, ela tem que ser apagada e precisa haver uma integração maior. O nosso maior aliado agora é a tecnologia, a inteligência artificial, ela não veio só para grandes centros. Então, os pequenos centros vão poder, sim,
ter a sua plataforma técnica, onde ele vai dominar realmente o fazer o exame, o conhecer o paciente. Então, a SBAC recentemente fez um curso para pequenos e médios laboratórios para implementarem biologia molecular no seu laboratório. E claro, daí vai depender da visão do gestor do laboratório. Existe tecnologia no mesmo padrão, então por que não utilizar? Eu acho que, primeiro, o mundo se tornou mais competitivo, né? Você precisa de uma boa gestão da sua economia doméstica. Imagina então você tendo um negócio. Então eu acho que foi um movimento geral, não só das análises clínicas, mas eu acho que também do negócio em saúde, né? Acho que num dado momento se percebeu que você precisava ter uma gestão eficiente, competente de pessoas, gestão de recursos os mais diversos, a questão da própria teoria da administração que precisava entrar no negócio em saúde, no negócio de análises clínicas. Eu acho que a sociedade então podia deixar de trabalhar essa ideia da gestão, da gerência do laboratório. O que a gente deseja que as pessoas entendam? A gente deseja que as pessoas entendam que não há como você sobreviver como profissional ou como instituição, como laboratório, se você não tiver qualidade. Então, a proposta da sociedade é trazer para as pessoas cursos de qualidade que permitam uma série de desenvolvimentos na carreira do indivíduo. Capacidade analítica, capacidade criativa, por exemplo, capacidade de inovação. Como eu quero ser visto enquanto laboratório? Eu quero ser visto como um local onde realmente se preocupa com o paciente, onde eu executo o exame, eu entrego o exame num tempo menor ao médico e que a longo prazo ou a médio prazo eu posso gerar demanda e essa demanda gerada, ela vai cobrir o custo ou eu vou ser um laboratório mediano. Um laboratório que não é mais laboratório, vou ser um posto de coleta. É uma decisão individual. Tem pessoas que vão continuar terceirizando, mas certamente já tem um despertar de alguns laboratórios introvertendo novas tecnologias ou mesmo começando a trazer de volta algumas. A SBAC discutiu com a diretoria e foi aprovada um projeto que é colocar o diagnóstico laboratorial, os laboratórios, num planejamento de Estado, onde o laboratório ele trabalha na atenção primária. Nós queremos proteger o laboratório se ele estiver comprometido cientificamente com a qualidade. Se a gente souber coadunar as facilidades que a tecnologia traz, com a capacidade inventiva, criativa, com a capacidade analítica, com a capacidade de crítica que o ser humano tem, a gente consegue trabalhar de uma maneira excepcionalmente boa. É por isso que a gente está aqui.